nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, continuando aqui os nossos vídeos, hoje vamos continuar sobre o Credo. Já é o terceiro vídeo que eu gravo agora, então eu tô ficando meio perdido, mas acho que dá pra gravar. Como eu disse no último vídeo, vou falar sobre o Credo e vamos começar do início. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas, tudo bem. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Então eu já estou falando que Deus é uma pessoa. Estou falando que só existe um Deus e não mais. Mas, Deus existe? E essa é a pergunta que eu coloquei no vídeo. Deus existe? Porque talvez você esteja aqui, mas você não tem fé realmente. Você pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não sou um ateu, mas eu sou um pouco cético quanto a isso. Ou você pode estar aqui e achar que, na verdade, essas coisas é uma coisa que a gente acha, mas não tem como comprovar, a ciência não consegue chegar a isso, e para lá. Ou vocês podem achar que... é isso, vocês podem achar isso. Pois bem, não, isso não é uma coisa irracional, não é um achismo, e a fé não está desligada da razão. O que eu quero dizer com isso? Pelo contrário do que muitas pessoas pensam, a sentença Deus existe não é algo que você precisa de fé para você chegar a isso, mas é algo racional. E eu vou mostrar para vocês agora. Bom, diante de toda a realidade, o que as pessoas sempre fizeram? Desde os tempos mais antigos, 4, 5, 6 mil anos antes de Cristo, 3 mil anos antes de Cristo, que agora eu estou pensando em alguns filósofos, se eu não me engano, começaram por aí. Enfim, as pessoas contemplavam a realidade, olhavam para toda a realidade e começavam a buscar entender como que as coisas funcionavam. Ficavam refletindo porque queriam conhecer a realidade. E, com isso, iam buscando respostas. Encontravam um padrão de como que as coisas funcionam e por esse padrão chegavam às outras respostas que elas queriam e por aí vai. Pois bem, e nós continuamos fazendo isso até hoje. A ciência estuda objetos particulares. A física vai se preocupar com seus objetos, a biologia com seus objetos de estudo e por aí vai. Mas as pessoas, por causa dessa divisão extrema, às vezes perderam a noção de olhar para o todo da realidade. Mas em cada área você consegue chegar. Se você for honesto, pesquisando, e se você se abrir um pouco mais, você consegue chegar a essa conclusão que eu vou chegar aqui com vocês. Bom, se eu olho para a nossa realidade, eu posso verificar que, da maneira com que as coisas funcionam, existem seres que eles são necessários para que a realidade funcione da forma que funciona, para que a realidade seja da forma que ela é. E existem seres que não precisam necessariamente existir ali. Por exemplo, você acha que você é necessário para que toda a realidade, quando eu digo não é Vitória, eu não estou falando do Espírito Santo e muito menos do Brasil, eu estou falando para toda a realidade, todo o universo, da forma que ele é, com todas as coisas que existem nele, todos os planetas, todas as estrelas, a matéria negra do espaço, tudo isso e vindo de longe até aqui para a Terra. Por aí vai. E todas as coisas, mesmo que todo o ambiente, da forma que ele funciona, falando de forma biológica, quantas coisas existem? Quantos existentes tem aqui? A grama é um ser vivo. Mesmo a grama, existem formigas ali, existe todo o ecossistema,
todo um conjunto de coisas que se interrelacionam para que tudo funcione, né? E pensar nisso é maravilhoso, porque a gente vê a grandeza e a beleza das coisas, a ordem com que elas funcionam, isso é muito belo. E pois bem, então eu posso pensar, existem coisas que são necessárias e coisas que elas são acidentais. Você é acidental ou você é uma coisa necessária? Bom, para isso eu vou ensinar para vocês como que eu estou usando minha linha de raciocínio. Existe uma linha temporal e existe uma linha espacial. Eu estou pensando essas coisas em espaço e também em tempo, certo? O espaço, não pense em espaço sideral, mas todo o conjunto de existentes. E o tempo é a linha sucessória com que esses eventos foram acontecendo. Para me considerar se você é necessário, se você é um acidente, ou seja, se você é necessário, se você não precisa necessariamente existir, eu vou pegar o momento em que você foi concebido. O momento em que você era apenas um óvulo. Acho que é. Ou um zigoto. Ali já é a concepção. Ali já Deus colocou a sua alma. Então você foi criado a partir do nada, sua alma foi criada a partir do nada, por Deus, no momento da concepção. Pois bem, essa é a linha do tempo. Sei lá, 13, 15, 16, 17, 18 anos atrás. Você não existia ainda. E você passou a existir ali. Seus pais já existiam antes de você. Bom, e toda a realidade funcionava bem antes de você existir. Então, só por isso eu posso chegar à conclusão de não, você não é necessário. Se existe toda a realidade antes de você, você não era necessário. E outra coisa, para que você existisse, você teve que depender da existência do seu pai e teve que depender da existência da sua mãe. Só que, se eu for voltar um pouquinho mais, 30, 40, 50, 60 anos atrás, em que seus pais ainda não existiam, os pais deles existiam normalmente. E eles tiveram que depender deles para existir. Então, se eu for voltando um por um, eu vou chegar à conclusão de que, não, tudo bem. Se hoje eu olho para a realidade, existe uma humanidade. Então, se tanta gente aí foi acidental, ao menos que, para que exista a humanidade da forma que ela existe, é necessário que ao menos 2 pessoas existissem lá no começo. Adão e Eva, se eu for aceitar a revelação divina. Então, é necessário que ao menos 2 primeiros seres humanos tenham existido, para que pudesse existir todos os outros. Pois bem, com isso, eu posso chegar à conclusão de que, embora todo o resto seja acidental, Adão e Eva são mais necessários do que todo o resto. Mas, se eu for olhar para todo o espaço, da forma que eu falei que é o espaço, e lá no começo, onde Adão e Eva passaram a existir, toda a realidade já existia sem eles. Então, quão necessários eles são? Porque para que um ser humano exista, ele precisa de um lugar, ele precisa de um lugar porque tem corpo. Ele precisa de calor, do sol para não morrer de frio e também da atmosfera terrestre para que ele não seja queimado, tostado. Ele precisa de alimento, ele precisa de oxigênio, ele precisa de muita coisa. Só que esses seres também eles precisam de outras coisas para que eles existam. E por aí vai. O sol depende de outras coisas para que ele exista. Depende da existência da gravidade, depende da existência de algumas coisas que eu desconheço. E por aí vai. E quando eu falo por aí vai é porque eu estou voltando no tempo. Se eu for indo de evento a evento, vão existir sim coisas mais necessárias do que outras. Vão existir coisas necessárias no passado para a existência do resto da realidade para frente. Vai existir coisas que são acidentais e necessárias, acidentais e necessárias. Então, só que, veja, isso cria, se eu for voltando no tempo até o momento que existiram as primeiras coisas, porque vocês concordam?
Hoje existem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas foram necessárias apenas 2 para começar isso tudo. Então, quanto mais eu volto no tempo, mais vai afunilando e vai ficando menos coisas que existem. E essas provavelmente vão ser mais necessárias do que as sucederam. Pois bem, só que se eu continuar só com isso, eu vou ver que tal coisa precisa disso, que 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 precisa daquilo, que precisa daquilo, que precisa daquilo, que precisa disso para existir. Então eu vou vendo que tudo que existe depende de alguma coisa. Uma coisa pode ser mais necessária do que outra, mas ainda assim ela depende de outra coisa para existir. Ainda que para a existência da humanidade aqui na Terra precise de um Sol para aquecer, uma estrela, ou menos, mesmo ele depende de outra coisa. Isso gera um ciclo fechado. Mas nós sabemos, se nós observamos a realidade, nós percebemos que regressão infinita, que é o nome disso, regressão, ou seja, vou voltando, vou empurrando com a barriga o problema. Então, coisa depende daquilo, que precisa daquilo. Só que infinitamente, não tem como. Porque, bom, toda a realidade existe e tem que ter um começo. E, ao menos, uma coisa tem que ter estado no começo. Vocês lembram que eu falei? Que quanto mais eu volto, mais a realidade vai se afunilando e menos coisas vão existindo. Então significa que em algum momento histórico tem que ter existido um primeiro ser. E esse primeiro ser, ele não pode depender de ninguém. Ele tem que ser independente de tudo, para que todo o resto dependa dele. É necessário que exista ao menos um ser que não depende de nada, para que todo o resto possa depender dele. Isso é o que aponta a realidade. Então, esse ser tem que ter algumas características. Ele tem que ser o princípio da própria existência dele, ou seja, ele tem que condicionar, dar as condições da sua própria existência. Para que ele exista, só pode ser necessário ele mesmo. Senão a gente vai voltar para uma regressão infinita. Então, coisa que depende da outra coisa que depende. Isso não existe. Regressão infinita não existe. Então, este ser, ele tem que depender dele mesmo e tem que sustentar a própria existência e tem que ser a finalidade de sua própria existência, porque ele não pode depender de ninguém para nada. Por quê? Porque em algum momento somente ele pode existir. Em algum momento do tempo, e mesmo assim, antes da existência do tempo, porque o tempo também depende do espaço, e eu estou considerando um momento que não existia nem espaço, ou seja, um lugar físico. E o tempo depende da existência de um lugar físico. Então, mesmo isso não existiria. Em algum momento em que nada além dele exista. Então, ele tem que ser o princípio da sua existência, o que sustenta a sua própria existência, e ele tem que ser a finalidade da sua própria existência. Estou olhando torto porque a câmera está aqui e a imagem está saindo aqui. Certo? E como eu disse, corpos precisam de um lugar. Você nunca viu um corpo que está... Ah, mas eu já vi um corpo no espaço. Tudo bem, mas o espaço não é... O espaço é um lugar. O vácuo do espaço é um lugar. A matéria negra do espaço é um lugar também. Então, corpos precisam de um lugar. Então, este ser tem que ser o princípio da própria existência, o que sustenta a própria existência e a finalidade de si mesmo. E ele também tem que ser espiritual, porque nesse momento não existe lugar, não existe nada além dele. E como corpos precisam de lugares, ele necessariamente tem que ser espiritual. Só que eu disse que é necessário um ser independente para que todo o resto dependa dele. Pois bem, então, para que todo o resto, para que tudo isso, toda essa realidade possa existir, e se no começo só existia ele e nada além dele, e quando eu digo nada, é nada mesmo,
Se você pensou em branco, se você pensou em preto, se você pensou em vazio, se você pensou em um copo com ar, ou seja, vazio, se você pensou em qualquer coisa disso, você errou. Nós somos incapazes de pensar no nada, porque sempre que a gente pensa no nada, a gente já pensou em alguma coisa. E nesse momento só existe ele, e além dele, nada. Para que ele pudesse criar todo o resto, sabendo que nada existe além dele, então ele tem que ser todo poderoso. Porque ele literalmente vai criar as coisas do nada. E quando eu falo isso, eu também tenho que explicar. Não é como nós que vamos pegar a madeira, nós vamos cortar ela e fazer uma cadeira. Não. Quando eu digo criar do nada, é que ele vai criar todas as coisas sem usar algo como recurso. Ele simplesmente vai fazer com que as coisas saltem à existência. E aí eu vou entrar em coisas filosóficas que são difíceis para vocês entenderem agora, mas ele, sendo ele o único que existe, vai emprestar a existência, vai dar a existência às outras coisas, a partir da sua própria existência. Isso é difícil mesmo. Mas, então chegamos a algumas conclusões até agora. Ele é o princípio de si mesmo, ele é o que sustenta a si mesmo, ele é o fim, a finalidade de si mesmo, ele é espiritual, e também ele tem que ser todo poderoso. Só que se simplesmente ele juntou, igual os cientistas falam, a teoria do Big Bang não necessariamente está errada, tá? Porque falam de energia que estava condensada e uma partícula que criou uma partícula que transformaria a energia em matéria. Só que se é uma explosão de energia que vai passar por esse funil e vai disparando matéria desordenadamente, não tem como a desordem causar ordem. Me explica isso direito. Não tem como eu pegar um bolo de cartas, jogar as cartas para cima e pedir que elas caiam num castelo. Não tem como eu pegar... O que eu ia falar, gente? Sei lá. Não tem como explodir uma pedra e pedir que ela caia num castelo. E se eu olho para a realidade da forma que ela é complexa. Como eu disse, os seres dependem uns dos outros e criam interconexões, interrelações que os fazem depender quase que intrinsecamente uns dos outros para que toda a realidade funcione de forma harmoniosa. Se nós pegamos o nosso corpo, da forma que ele se organiza, os diversos órgãos, com células diferentes e específicas, que cuidam de funções específicas, mesmo sem saber da existência uns dos outros. Se eu pego o meu sistema digestivo, eu tenho vários órgãos, e nesses órgãos eu tenho células especializadas só para eles. E um órgão vai cuidar da digestão da lactose, outro da gordura, outro órgão vai cuidar de drenar a água, outro vai cuidar de separar o álcool do resto. Então, cada um faz alguma coisa, não é? Só que nenhum deles sabe da existência do outro. Aí eu vou fazer tal coisa porque fulano já vai fazer o resto. Não. Simplesmente é assim. Só que isso é uma coisa inteligente, nós sabemos disso. Se eu vejo um muro montado, eu não vou falar, olha, sedimentação fez isso. Não. Eu vou pensar, uma pessoa inteligente construiu esse muro. Se para um muro que é simples é assim, como não para nós? Então, para que toda a realidade complexa da forma que ela é e disposta de maneira inteligente, de maneira ordenada, não é possível que o caos gere a ordem. Não é possível que algo impensado faça algo que é extremamente racional. Então, além dessas características que eu já dei, é necessário que esse ser não só seja onipotente, todo-poderoso, mas que ele também seja todo inteligente, onisciente. Certo? E também, como tudo, como que nesse momento só existia ele e depois tudo passou a existir por causa dele, é necessário que, como que tudo exista nele, que ele seja onipresente. Depois eu vou falar sobre o que é o ato de criar. Mas aqui nós estamos falando sobre este ser. E tudo isso que eu falei até agora, vocês não precisam de fé para ver isso. Vocês só precisam de um
uma mente pensante, não um cérebro. O cérebro, enfim, isso é um assunto para outra hora, mas vocês precisam ser inteligentes. Somente isso, e usar a sua razão para enxergar essas coisas. Então, se a realidade realmente existe da forma que ela existe, com as leis que ela tem, é necessário que no começo de tudo, antes da existência de todo o resto, tenha tido um ser, que é o princípio de si mesmo, a finalidade de si mesmo, o fim de si, o que sustenta a si mesmo, que ele seja um ser espiritual, que ele seja onipotente, que ele seja onisciente, e que como todo o resto existe nele, e ele está criando todo o resto a todo momento, porque se ele deixa de criar, tudo deixa de existir, porque só ele existe, e todo o resto depende dele, então ele tem que ser onipresente. Eis a pata do elefante que eu falei em uma das primeiras aulas. Isso é o que a nossa razão consegue chegar desse primeiro ser. Santo Tomás de Aquino chamou este ser de ipse esse subsistens, o ser que subsiste por si mesmo. Aristóteles chamou esse ser de o motor imóvel, ou seja, aquele que fez com que tudo se movesse, tudo que existia. Ele foi um motor, mas que ele não foi movido. Ele é um motor imóvel, que só moveu, mas que não foi movido. E por aí vai. Muitos filósofos, muitas pessoas que pensaram honestamente e chegaram a essa conclusão. E este ser, meus caros, é Deus. Só que, como eu falei, dentro de uma selva nós podemos ver uma pata grande. Pela profundidade dela, sabemos que é um animal pesado. Pelo tamanho dela, sabemos que é um animal grande. Mas nunca vamos chegar à conclusão de que é um elefante, que ele tem chifres e tromba, e uma orelha enorme. Então, isso nós chegamos pela nossa razão. E fato é, Deus existe. E é preciso ter muito mais fé para acreditar que uma explosão desordenada criou coisas complexas do que acreditar que Deus existe, que é o óbvio. Ah, mas tudo bem, mas você não vai jogar a carta para cima e ela vai cair no chão de primeira montada. Mas se você fizer isso 1 bilhão de vezes, talvez caia. Não da forma que as coisas funcionam, não da forma que as coisas existem. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado para falar disso, porque o vídeo já está muito longo. Mas tudo bem? E agora é necessário que nós conheçamos este ser de perto. É necessário que nós... só para terminar. E ainda que diga isto, de que em 1 bilhão... Isso aqui já está refutado, porque eu esqueci a resposta para isso, mas... em 1 bilhão de tentativas você pode fazer com que toda a realidade funcione. Não. Primeiro porque isso não resolve o problema de que tem coisas que são necessárias e tem coisas que elas são contingentes. Isso é fato, a gente pode ver isso na realidade. E isso cai numa regressão infinita, e regressões infinitas não existem. Segundo que, para mim admitir isso, eu deveria dizer que toda a realidade, ela existe da forma... Porque isso é impossível. O mais possível de dizer, o que seria mais lógico, seria falar que toda a realidade, ela, na verdade, é imutável e que todos os seres existentes que existem agora sempre existiram. Da maneira que existem. Entendeu? Ao menos mudanças mínimas, mas mesmo assim, em algum momento, tudo isso iria entrar em colapso. E iria deixar de existir, numa grande catástrofe. Porque esse cenário não permite mudanças. Tudo bem? Agora voltando. Fecha parênteses. Voltando. Então, nós já sabemos de como encontrar Deus racionalmente. Porém, Ele, que é o Criador de todas as coisas, Ele se revela. Ele não quer que nós conheçamos somente pela pata do elefante. Ele quer se mostrar a nós. E Ele vai se revelar. Isso é assunto para outra aula. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Com vosso Filho, mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.